Boa tarde. Essa apresentação, esse estudo, se baseia em dados do IBGE e em dados do Tribunal Superior Eleitoral. E a ideia é a gente ter uma noção do que está ocorrendo com a população de Tubarão, o que vai ocorrer nos próximos anos, até 2030 pelo menos, e o que a gente precisa fazer para enfrentar essa situação. Todos nós convivemos com pessoas idosas em nossas famílias, todos nós hoje sabemos que tem idosos cuidando de idosos, que tem mais idosas do que idosos, mas a gente não tem uma noção da dimensão que é hoje essa questão aqui no município de Tubarão. Essa tabela, ela mostra como que a população, no caso de Santa Catarina, como que mudou nas regiões, como que cresceu nas áreas urbanas e como que diminuiu nas áreas rurais. E esse processo migratório, em alguns casos, fez explodir cidades como, por exemplo, Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes, que praticamente dobraram a população nos anos 2000, 2010. E no nosso caso aqui de Tubarão, nós estamos vivendo uma situação que mostra, essa tabela, mostra o que está ocorrendo no Brasil inteiro e no nosso caso, mais especificamente aqui da região sul. O que está ocorrendo? Está ocorrendo um processo de envelhecimento acelerado da população e, ao mesmo tempo, uma redução da população total. Então, com isso, nós estamos caminhando, e isso de uma maneira muito rápida. Essa tabela é uma tabela do que está ocorrendo na Europa. Veja, para você conseguir que a população se mantenha estável, é necessário uma média de 2,1 filhos por mulher em idade fértil. Esse é um dado técnico que se utiliza no mundo inteiro. Vocês observem que na Europa, todos os países estão abaixo do mínimo. Ou seja, na Europa, todos os países estão envelhecendo rapidamente e também reduzindo a sua população. Esses dados aqui mostram a quantidade de pessoas com mais de 100 anos em alguns países. Então, nós temos hoje na China quase 50 mil pessoas com mais de 100 anos, e em 2050 vão ser 450 mil. Nos Estados Unidos, 72 mil pessoas com mais de 100 anos, e em 2050 os Estados Unidos vai ter mais de 1 milhão de pessoas com mais de 100 anos. Essa situação na Ásia, na Europa, que para nós parecia que era só nesses continentes, ela chegou no Brasil de maneira muito silenciosa. De repente a gente se deu conta que a situação demográfica do Brasil, ela está tão grave quanto a do Japão, da China, de Portugal, da Espanha. Só que lá eles estão agindo em relação a isso. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente não tem ainda uma política demográfica e políticas públicas para lidar com essa realidade nos municípios, né? Então veja bem, esses dados do IBGE, eles são realmente assustadores no caso de Santa Catarina, porque mostra como que, no nosso caso, na população de Santa Catarina, daqui mais alguns anos nós vamos ter mais idosos do que jovens. Em poucos anos. 2035 vai haver já essa mudança de mais idosos do que jovens. E há pouco tempo a gente sempre ouvia falar, o Brasil é o país do futuro, o país dos jovens e tal. Isso mudou, só que mudou de uma maneira tão drástica, tão rápida, que a gente está sendo pego no contrapé. Nós estamos hoje, e todo mundo que está nessa sala aqui sabe disso, o vereador ainda agora estava falando da idade do pai dele, 92 anos, né? Nós estamos hoje com muitas pessoas com 80, 90 anos de idade. Gente, em 1940, a média de idade no Brasil, a expectativa média de vida no Brasil era de 40 anos de idade. Em 1940. Agora tem quase 80 anos de idade. A média. Isso significa que tem muita gente com 90, 90 e tantos anos.
E essa questão agora, ela está se colocando de uma maneira muito aguda, porque com o desemprego, e o secretário-geral da PAI está ali, a gente estava conversando sobre isso agora, né, o Francisco, com o desemprego tem muita gente que é aposentada, que está ajudando a sustentar a família. E essa situação parece que juntou tudo ao mesmo tempo, né? Então os dados que a gente tem, esses números são números muito impactantes. A faixa de 90 anos de idade vai aumentar 11 vezes. A quantidade de pessoas com 90 anos de idade vai aumentar 11 vezes entre 2018 e 2060. Então nós estamos caminhando para numa velocidade muito grande, e essa realidade em Tubarão, eu peguei os dados do Tribunal Superior Eleitoral de setembro de 2018, e aqui em Tubarão, com 78 mil eleitores e eleitoras, tem 5 mil eleitoras a mais. E essa é uma característica principalmente da população idosa. A população idosa sempre são mais mulheres do que homens. Nós estamos caminhando para uma realidade de ter muitas viúvas, porque os homens morrem primeiro. E essa situação, cuida-te. E essa situação, aqui no caso de Tubarão, a população idosa já são 2.500 mulheres a mais do que homens, entre as pessoas idosas. Então é importante ter isso presente. Quando a gente fala de idosos, na verdade a gente tem que falar de idosas, porque são muito mais idosas do que idosos. Então a população idosa hoje, ela é principalmente uma população feminina, né? Esses dados, eles são dados extremamente atuais, porque os dados do IBGE, o censo do IBGE ocorreu em 2010. O que nós temos do IBGE atualmente são estimativas, são projeções. No caso do TSE, não, é o cadastro que foi feito para a eleição do ano passado, é muito atual. E como nós estamos numa Câmara de Vereadores, eu achei que seria interessante a gente analisar essa questão, tendo como critério a questão do eleitorado de Tubarão. Então, dos 78 mil eleitores e eleitoras de Tubarão, nós temos 17 mil com mais de 60 anos de idade. Ou seja, do eleitorado de Tubarão, 22,7% são idosas e idosos. Isso caracteriza o eleitorado de Tubarão como eleitorado idoso. Caracteriza o município de Tubarão como um município idoso. E essa questão ela é importante porque a gente, quando fala no município idoso, a gente tem que ter presente que isso caracteriza esse município como um município com políticas públicas para essa população idosa, como um município com recursos para essa população idosa, um município com atendimento para pelo menos uma parte grande dessa população idosa. E essa não é a realidade nem de Tubarão, nem dos outros municípios da Burel. Essa população idosa hoje ainda está desassistida. Vocês observem ali que no caso de Tubarão, para 2030, a estimativa é de ter 35 mil idosas e idosos. Isso vai colocar essa população, em termos percentuais, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 30% do eleitorado. A gente não se dá conta do que isso significa na vida de uma cidade que hoje está com 105 mil habitantes. Mas parem para pensar, em 105 mil habitantes, já são 17 mil. Agora, nos próximos anos, nós vamos ter um ingresso de mais de 20 mil pessoas que, em 2018, estavam na faixa de 45 a 59 anos. Então, elas vão entrar nessa faixa dos 60 anos. E é importante a gente ter isso presente, porque isso vai ocorrer nos próximos 11 anos. Então, praticamente dobrar a quantidade de pessoas idosas vai ocorrer nos próximos 11 anos. Esse é o lado cruel da coisa. A maior parte dessa população idosa é uma população analfabeta em termos funcionais. Uma parte grande dessa população é analfabeta em termos funcionais. Nós temos o analfabetismo na população adulta, no eleitorado,
que é quase 30% do eleitorado de Tubarão. E desse eleitorado analfabeto funcional, a parte idosa, a parcela idosa desse eleitorado, é uma parcela que tem uma condição, do ponto de vista de escolaridade, um nível de escolaridade muito baixo. E isso cria uma situação, um agravante muito forte, porque essas pessoas são pessoas idosas que não querem mais voltar para a escola, não tem uma resistência grande a estudar, e que o fato delas terem um conhecimento menor, um nível de escolaridade mais baixo, cria dificuldades na vida prática delas, na área da saúde, em termos de diversão, delas poderem ter atividades culturais. E esse é um aspecto importante que a gente tem que ter presente. As pessoas são idosas e têm um baixo nível de escolaridade. Então, tudo isso soma para tornar a vida dessas pessoas muito difícil. Eu coloquei aqui algumas questões, a parte da legislação. Nós temos no Brasil o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de outubro de 2003. Agora, no dia 1º de outubro, é o Dia Mundial do Idoso. Isso foi definido pela ONU em 1994. E depois, quando foi promulgada a lei que criou o Estatuto do Idoso, reafirmou o dia 1º de outubro como Dia Mundial do Idoso. Nós temos aqui no Brasil um problema com essa lei reforçou esse problema, que é trabalhar com dois critérios na mesma lei. A lei que trata do idoso, ela fala em 60 anos e 65 anos. Para algumas coisas é 60 anos, para outras coisas é 65. E a nível internacional, o critério é 65 anos. Então isso coloca uma dificuldade para nós, porque como é que você pode ter na mesma lei dois parâmetros diferentes para considerar o que é uma pessoa idosa? Isso vai ser uma coisa que vai ter que ser resolvida na própria lei, né? Quer dizer, ou se opta por 60 anos ou por 65. O que não dá é você ter na mesma lei duas situações conflitantes, né? Essa tabela, gente, é interessante para a gente ver qual é a realidade da Europa. Na Europa, você tem, na Espanha, na França, em Portugal, você tem uma expectativa média de vida de mais de 80 anos. Nós tivemos ano passado, lá em Portugal, para conhecer um programa que o governo português está desenvolvendo em relação a essa questão das idosas e dos idosos, e eles contaram para nós que no interior as pessoas têm 80, 90 anos de idade. Você vai nas vilas, as pessoas com 80, 90 anos. Como é que você desenvolve um lugar com pessoas tão idosas? Essa é uma questão que a gente pensa que não tem o problema aqui em Tubarão, mas eu volto a dizer, nós vamos ter daqui a pouco mais de 30 mil pessoas idosas em Tubarão. É uma dimensão do problema que a gente muitas vezes não para pensar, porque a gente vê idosos no lugar, mas não se dá conta de que daqui a pouco eles vão ser 30% da população e do eleitorado. Essa questão de país idoso, que de alguns anos para cá a gente sempre olha para o Japão, para a China, é importante saber o seguinte: do ponto de vista demográfico, os indicadores demográficos da China não são diferentes dos de Santa Catarina, não são diferentes do Rio Grande do Sul. A situação do Japão é mais grave? Mas se nós não tomarmos algumas providências, daqui a 20, 30 anos, nós vamos ficar numa situação muito parecida com a do Japão. A situação da China, que a gente, normalmente o pessoal diz, mas lá teve uma política de controle de natalidade, é verdade, aqui não teve. E os efeitos são os mesmos. Lá teve a política, aqui não teve a política e os efeitos são os mesmos. A redução da fecundidade da população, a redução da velocidade de crescimento, todo o comportamento da população é extremamente parecido no Brasil, em Portugal, na China, no Japão. Então, quando a gente olhar notícias do que ocorre com os idosos e idosas naqueles países, nós temos que saber que o que está ocorrendo lá está ocorrendo aqui também. Aqui que eu digo Tubarão, não é só Santa Catarina, não, é Tubarão também, né?
tabelinha, ela mostra, gente, que em Portugal, de cada 100 jovens, tem 150 idosos. Para cada 100 jovens, 150 idosos. Vocês imaginem? Hã? Bom, o que Portugal está fazendo? Portugal desenvolveu, a partir de outubro de 2016, esse programa, que é um programa interministerial, chamado Coesão Territorial, que é focado principalmente na realidade dos municípios do interior do estado, do país. E o primeiro item, dos 8 itens, é envelhecimento com qualidade. Essa é uma questão decisiva. Você não consegue desenvolver se você não tiver uma atenção especial para a população idosa. Até porque, se a gente olhar aqui na média das pessoas que estão aqui, muita gente, provavelmente a média se aproxima de 50 anos. Ou seja, em 2030, quem está aqui hoje na média de 50 anos, será uma pessoa idosa. Né? A gente normalmente tem uma certa... Né, vereador? Eu acertei, vereador? 2030, né? Então é importante a gente se dar conta disso, que nesse momento aqui em Tubarão, eu acho que essa é um dia histórico aqui em Tubarão, aqui na Câmara de Vereadores, porque a gente está discutindo a questão populacional numa perspectiva de começar a tomar iniciativas de políticas. Porque se a gente não fizer isso, daqui a alguns anos, nós vamos ter uma situação como hoje ocorre, por exemplo, no Japão, e que eu acho que é importante o exemplo do Japão para a gente se dar conta da tragédia que é ser idoso e pobre. No Japão, as pessoas pobres, idosas, estão cometendo pequenos furtos para serem presas. Porque aí elas têm casa, comida, atendimento médico, agasalho, porque no Japão é muito frio, elas têm, enfim, o que elas não têm na vida que elas estão hoje. O Japão, que é um dos países mais ricos do mundo, os idosos e as idosas estão virando ladrões para serem presos, porque sendo presos eles têm uma condição de vida que eles não têm hoje na pobreza que eles vivem. Olha que tragédia que é de um país chegar a esse ponto, né? Na China, na área rural da China, o índice de suicídio de idosos é altíssimo. Por quê? Porque as pessoas chegam a um ponto que não tem mais alternativa. Essa questão do suicídio de idosos é muito alto no Japão, na Europa e no interior da China. E hoje inclusive estudo, assim, tem muitos estudos sobre isso, que é uma realidade que a gente tem que evitar que aconteça aqui. Por que as pessoas idosas se suicidam? Se suicidam porque a vida delas perde sentido. Elas não têm atividades de lazer, elas não têm atividades culturais, elas não têm parentes para visitar. Na China, foi necessário o governo criar uma lei obrigando os filhos a visitarem os pais. Os filhos da China hoje são obrigados, por lei, a visitar seus pais idosos. Não é impressionante? Nós queremos que isso chegue a esse ponto aqui. A gente tem que ver como é que está ocorrendo lá, para evitar que o problema... Veja o que vai ocorrer na Espanha. Na Espanha, eles vão dobrar a população maior de 65 anos nos próximos 50 anos. Dobrar. Quer dizer, nós estamos entrando num limiar, a humanidade está entrando num limiar que é muito assustador realmente. O processo de envelhecimento da humanidade é de tal ordem que países com a importância da China entraram em parafuso na questão demográfica, porque eles não estão dando conta de resolver o problema. Eles estão caminhando para... A China tinha 1 bilhão de habitantes em 1980, está com 1 bilhão e 400, vai parar de crescer e em 2100 ela deve voltar a 1 bilhão de habitantes. Só que 1 bilhão de habitantes com mais de 50% idosas e idosos. A gente não sabe o que é isso. Nós não estamos acostumados com uma sociedade com tanta gente idosa e praticamente sem crianças. Essa é uma realidade que o Brasil não está acostumado. Bom, qual é a estrutura de Tubarão
para atender a população idosa. Nós temos a Associação dos Aposentados Pensionistas Idosos, a APAID, está ali o Francisco, que é o secretário. Nós temos casas de repouso, Cuidar Faz Bem, Lírio dos Vales. Eu não consegui saber a capacidade de atendimento, mas seguramente é uma capacidade muito pequena frente ao tamanho do problema, né? Nós temos o Abrigo dos Velhinhos, que agora em 2019 a Prefeitura Municipal de Tubarão destinou R$ 78 mil, mas o Abrigo dos Velhinhos também tem uma capacidade muito pequena. Temos o Residencial Geriátrico de Santa Catarina, o Centro de Convivência da Prefeitura e talvez mais alguma outra estrutura que eu não conheço, mas que é importante a gente ter presente o seguinte: todas essas estruturas para atendimento de pessoas idosas, elas não atendem 10% dessa população. Todas elas somadas não atendem 10%. Os cursos para cuidadores, a Faculdade Senac de Tubarão tinha curso para cuidador. Se vocês entraram no site para se inscrever, não aparece nada. Eu tentei isso hoje para tirar dúvida, né? Tá bem. Hein? Tá bem, inscrição. Pois é, mas eu tentei hoje no site e não consegui. A previsão de começar as aulas de 1º de outubro. Ótimo. Mas é importante saber isso. Nós temos hoje uma demanda de cuidadores e cuidadoras de pessoas idosas gigantesca. É uma oportunidade para muita gente que tem formação na área de saúde, em algumas áreas ligadas à assistência social, né? Financeiramente é um valor bom até, eu estava vendo a faixa de ganho, é uma faixa boa. Só que isso coloca para nós um desafio. Por quê? Quem é que tem condições de pagar R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000 para cuidar de uma pessoa idosa na família? Poucas famílias em Tubarão têm condições de pagar isso. A faixa mais, digamos, baixa de salário é R$ 1.500, né? Eu vi R$ 1.500. Que para muitas famílias já não é viável, né? Já é impossível. Agora eu pergunto, quem é que vai tratar de toda essa população pobre, idosa, que não tem quem cuide? A sociedade vai ter que dar conta disso. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Os números estão aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos se estruturar de que maneira? Tem países em que os idosos e idosas estão construindo prédios para amigos, para morarem juntos, para envelhecerem juntos. Isso tem sido uma prática em muitos lugares. Mas isso pressupõe ter condições financeiras, né? E aí, eu anotei aqui duas perguntas, que eu acho que a gente vai ter que ter essas respostas hoje, amanhã, nos próximos meses, nos próximos anos, que é a questão do dinheiro. Quanto dinheiro tem para atender 23% do eleitorado em 2019 no orçamento de 2020 da Prefeitura de Tubarão? Nós estamos falando do eleitorado. Não estou falando de criança, não estou falando de 23% do eleitorado idoso, idosa. Esse eleitorado, que em 2021 já vai ser 25%, um quarto do eleitorado de Tubarão, quanto tem de recursos para essa parcela da população? O que tem previsto no PPA de Tubarão 2018-2021 para essa população idosa? Quanto tem de recursos para atender essas pessoas? Porque essa é a questão que se coloca quando a gente está aqui numa Câmara de Vereadores, num debate sobre a questão do município, é a questão do dinheiro. Quanto tem de recursos para atender essa parcela da população? Porque não é só ter uma lei, ter outra lei, quer dizer, eu quero saber o seguinte: nós temos que atender pessoas que precisam de atendimento de saúde, de atendimento de alimentação, de orientação, de várias formas de atendimento. E isso tem um custo. Então, é importante a gente se perguntar, em termos de políticas públicas, de recursos, quanto tem de dinheiro, tanto no orçamento do ano que vem, como no PPA, que vai até 2021. Nós estamos falando de um quarto do eleitorado. Aqui tem algumas propostas, eu vou comentar rapidamente. No caso da educação de adultos, nós sabemos que uma parcela grande dessas idosas e idosos não tem nem o fundamental completo. Elas precisam pelo menos ter o fundamental completo. Isso vai ajudar, inclusive, a viver melhor, né?
Tem muitas escolas sendo fechadas em vários municípios porque não tem crianças e adolescentes, as escolas estão sendo fechadas, mas tem idosos na outra ponta. Então, o equipamento que fechou por causa que não tinha criança e adolescente pode ser utilizado, pode ser destinado para a população idosa. Na área de saúde, eu fiz ali uma relação de várias questões, porque uma das coisas mais cruéis na questão de quem fica idoso e idosa é justamente a questão da saúde. A gente vê famílias em que a pessoa está acamada, não tem mobilidade, não consegue ir no posto de saúde. A gente vê situações assim que cortam o coração de você encontrar pessoas que não tem como atender o idoso porque não sabe nem lidar com ele, não tem nenhum tipo de ajuda para isso, né? E aí tem questão de remédio de uso contínuo, tem questão de cirurgias, de alimentação. Talvez algumas pessoas aqui saibam, mas muitos idosos e idosas morrem por desidratação. É a coisa mais besta que tem, beber água. Aí eu estou faltando, né? Geração de renda. Os nossos idosos e idosas precisam complementar a renda. Só a aposentadoria não é suficiente, só a pensão não é suficiente. Então tem várias possibilidades de geração de renda. A questão de habitação, a gente tem idosos e idosas em casas muito precárias, né? O cuidador, a questão da fiscalização, da formação, da oferta de cuidadores na rede pública da assistência social. Não dá para ter só cuidador na rede privada, nós temos que ter também pessoas na rede pública na área da assistência. A questão das casas de repouso, tem públicas e conveniadas, tem uma demanda que é atendida, que é muito pequena. A demanda real, que na verdade é a que a gente chama de demanda reprimida, mais 3 minutinhos e acabou. Essa questão do cuidador e da cuidadora, ela é uma questão decisiva. Tem muita gente que não consegue trabalhar, que não consegue ter sua vida própria, porque não tem quem cuide do idoso, da idosa. E se isso é difícil na classe média, vocês imaginem nas famílias pobres. O drama que isso se transforma. Antigamente a gente brigava por creche, para que as mães pudessem trabalhar e ter onde deixar os filhos. Hoje é por creche para o seu pai e sua mãe, né? Nessa questão da demanda reprimida, eu quero lembrar que nós estamos falando hoje de mais de 20 mil idosas e idosos, daqui a 10 anos mais de 30 mil idosos e idosos. Então a demanda que existe não é de 100, 200 pessoas, é de milhares de pessoas. Esse é o drama que a gente está entrando a partir de agora. Nós não estamos falando de 100 ou 200 pessoas, nós estamos falando de milhares de pessoas. E na parcela pobre, esse drama aumenta muito, porque tudo fica mais difícil. O secretário da Paz estava me falando, o senhor Francisco, que tem alguns casos de pessoas que estão perdendo a aposentadoria. Pessoas idosas que a aposentadoria é cortada. Vocês imaginem a tragédia que é, né? Bom, no caso de planejamento urbano e arquitetura, gente, calçada não é feita para idoso, praça não é feita para idoso, as rampas não são feitas, as ruas, as cidades em geral não têm banheiro público. E idoso e idosa vai aonde? Então, essa é uma questão importante. Quando a gente pensa na questão de uma cidade idosa, a cidade idosa tem que ser pensada para idosos. Tanto em relação à parte da arquitetura, da mobilidade. Vocês vejam que tem calçadas que a gente tem que andar no meio da rua. Imagina uma pessoa idosa. Outra coisa, a gente olha muitas vezes idoso e idosa apenas como se fosse um problema. Mas eles são também consumidores. E isso está gerando no mercado de trabalho várias opções profissionais. Há hoje uma demanda grande de profissionais para atender essa parcela da população, que foi rapidamente, saiu de 5% para 10%, para 15%, para 20%, quer dizer, você de repente tem um mercado consumidor novo, formado por pessoas idosas. Isso para serviços, mas também para produtos. Nós temos hoje
uma demanda grande de produtos específicos para a população idosa, de serviços específicos. A Unisul aqui em Tubarão, ela tem cursos que ela pode, uma parte, pelo menos de quem está estudando hoje, já se formar pensando nesse mercado de trabalho. O SENAC, o SENAI, o Instituto Federal, quer dizer, nós temos várias instituições de ensino que podem hoje direcionar uma parte dos seus esforços de educação para atender essa parcela crescente da população. Pessoal, eu acho que é importante a gente ter presente que, ainda que assuste, se vocês lerem o Estatuto do Idoso, que é do idoso, não é da idosa, né? Engraçado isso, é sempre no masculino. O Estatuto do Idoso e da Idosa, por enquanto, é um monte de artigos que não estão sendo aplicados. É uma carta de intenções boa, mas que nós temos que transformar em realidade. É esta casa, a Câmara de Vereadores, que tem condições de fazer isso. Porque são as leis que vão ser votadas aqui, são os programas governamentais que vão ser votados aqui, os recursos que vão ser destinados, que vão permitir que esse Estatuto do Idoso, que já está com 16 anos, né, Francisco? Foi 2003, que ele seja aplicado na prática aqui em Tubarão. E eu quero só fechar com uma coisa. Morando aqui em Capivari, tem muita gente de Capivari que vem buscar uma estrutura que lá não tem. E lá também o problema é grave. Então, Tubarão vai... já acabou também, não tem problema, a minha voz ainda vai mais um pouquinho. É importante ter presente isso, que Tubarão, além de tudo, por ser uma cidade polo, acaba atraindo mais pessoas de idade que não têm a oferta de serviço no seu município e que vêm buscar aqui. Então a demanda que vai ter cada vez maior de Tubarão não vai ser apenas de Tubarão, vai ser de Tubarão, de Capivari e dos municípios vizinhos, Jaguaruna. Eu acho que é isso, eu estou à disposição para as perguntas, eu queria só fazer esse alerta porque isso está me incomodando já faz algum tempo, né?